E aí, meus matemáticos, como é que vocês estão, hein? Preparados para esse vídeo aqui? Vou tentar tornar um assunto complexo, com muitos números e uma coisa mais simples para vocês. Mas é muito importante, extremamente relevante para o torcedor do Bayern de Munique e não só, também para alguém que queira se inteirar um pouquinho mais do universo financeiro de um dos maiores clubes do futebol mundial. Estou aproveitando a parada da data FIFA para trazer esse vídeo e também aproveitando o gancho do que aconteceu no último domingo, né? Na Assembleia Geral Anual do Bayern de Munique, onde o clube revelou o seu balanço financeiro referente à temporada 2022-2023. Resultados financeiros, resultados esportivos, resultados estruturais, investimentos, mirando tudo, óbvio, um ano ainda mais saudável em 2024. Só confirmando o que já era esperado e o que eu já falei aqui durante alguns vídeos, né? O Bayern de Munique teve recorde em seu faturamento anual nesta última temporada e a gente vai tentar trazer os detalhes aqui. Por isso, esse vídeo já merece o seu like. Quero também comentários de vocês, não só sobre o que eu vou falar, mas se vocês tiverem também algumas dúvidas, eu posso tentar esclarecer, ou a gente pode tentar esclarecer juntos. E também se inscreve no canal quem não é inscrito. Compartilha esse vídeo, o torcedor bávaro que achar interessante, porque realmente a gente vai mergulhar um pouquinho no que foi dito no último domingo nesta Assembleia. Assembleia que contou com a participação de grandes figurões e durou cerca de 5 horas. E parece muito tempo, mas nós estamos falando de toda a estrutura do Bayern de Munique como clube, né? São 2.100 atletas, tanto do feminino quanto do masculino, e durante a Assembleia nós tivemos aí a presença ilustre do plantel masculino, ou de boa parte dos jogadores, o técnico Thomas Tuchel, também de outras modalidades do futebol feminino, e tudo isso, óbvio, com a apresentação destes grandes figurões, né? Tivemos aí o Herbert Hainer, o presidente do Bayern de Munique, discursando. Tivemos também o Michael Diedrich, que é o CEO adjunto, que falou mais da parte financeira, membros do conselho, membros da direção, e tudo isso em uma grande apresentação, um grande debate, inclusive com a participação dos próprios torcedores do Bayern de Munique. Uma parada que eu achei bem legal e que teve muito destaque na apresentação, já para a gente abrir em uma parte que tem muita influência e é de muito orgulho do Bayern de Munique, estamos falando dos sócios torcedores, né? O Bayern é o maior time do mundo neste quesito e teve um aumento considerável mais uma vez. 316 mil sócios torcedores, pessoas que têm uma palavra a dizer dentro do clube, inclusive nessa assembleia, mas pessoas que movimentam também uma boa parte financeira deste Bayern de Munique. E aí estamos falando de 50 mil sócios-torcedores, vamos dizer assim, kids, né? Kids members, que eles chamam. É um projeto que o Bayern tem muito orgulho e dá para a gente dizer que a base, especialmente de torcedores, nesse caso, a base do Bayern de Munique nas arquibancadas vem forte. E ó, para a gente começar abrindo os caminhos dos números aqui e colocar na bandeja, vamos aos principais em termos de faturamento, porque como eu disse, é recorde nessa temporada. Nunca o Bayern de Munique faturou tanto dinheiro assim, nunca encaixou tanto dinheiro assim. Estamos falando de 854,2 milhões de euros, um crescimento de 28% relativamente à temporada passada. Daqui a pouquinho eu vou trazer o comparativo com alguns outros clubes, vocês vão ver quanto significativo é isso. Triplicando o lucro em valores brutos, né, antes dos impostos, de 17,1 milhões para 54,5 milhões de euros. E o lucro depois dos impostos, 35,7 milhões, um aumento de 23 milhões de euros face ao ano anterior, né, a temporada passada, 21-22. O lucro líquido parece ser baixo, mas um clube de futebol, ele não é feito para ter muitas dívidas, problemas financeiros, mas também não é feito para ter um lucro líquido muito alto, porque se você tem um lucro líquido muito alto, quer dizer que você tem muito dinheiro parado no banco e não investido em atletas, em estrutura, enfim, em estádio, em outras coisas que vão te gerar uma receita anual.
E aí, como o mercado do futebol ele é muito inflacionado, especialmente na transferência de jogadores, enfim, um mercado muito agressivo, se você tem o dinheiro parado no banco, obviamente que ele vai desvalorizando ano a ano. Mas só para vocês terem uma ideia de quanto isso é significativo, o Bayern de Munique fechou a conta no azul 31 anos seguidos. Isso nunca aconteceu com nenhum clube da Europa, é outro recorde para o gigante da Baviera. E um outro dado significativo que vem em outro gráfico é o capital próprio do Bayern de Munique no valor de 536 milhões de euros, o que dá uma estabilidade muito grande ao clube. O CEO do departamento financeiro disse durante essa assembleia que o Bayern de Munique é provavelmente o único clube que gere sem ter que utilizar recursos de passivos bancários, né? E aí nós estamos falando de empréstimos, de dívidas bancárias, o que torna tudo mais simples, tudo mais fácil. O Bayern de Munique tem os seus próprios recursos para fazer a máquina girar sem pai rico, né? O que é muito importante, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente neste vídeo. E aí eu queria trazer para vocês a divisão de receitas das áreas mais importantes, né, mais significativas do clube. Também vou colocar na tela para facilitar a visualização. Tá em alemão aí, mas eu vou traduzir para vocês, né? Não que o meu alemão esteja em dia. Mas olha só, o Bayern de Munique teve em patrocínios um encaixe de 246 milhões de euros, mais 10% em relação à temporada passada, com o Match Day, né, que a receita em dias de jogo, 212 milhões de euros, um aumento muito significativo, e aí tem a ver com o pós-pandemia, né? Estamos falando de 33% de aumento. Merchandising de 110 milhões de euros. O que é o merchandising? Produtos do Bayern de Munique, todo tipo de produto que o Bayern vende. Teve um aumento também de 18%. E as transferências, o Bayern teve um encaixe de 110 milhões de euros. E aí a porcentagem explode a mais, né? 811% a mais. Tem a ver também com a baixa dos valores no período pandêmico, no recorte anterior, mas também tem a ver com o mérito do Bayern de Munique no mercado de transferências. E olha só, um bolo significativo, uma parcela significativa para outros clubes de ligas de mais visibilidade, como por exemplo a Premier League, a La Liga, enfim, é a questão dos direitos de televisão. E para o Bayern de Munique isso tem caído nos últimos anos, e é até um alerta não só para o Bayern, mas para a Bundesliga como um todo, né? Receita de TV dos últimos anos, ó, caiu e foi de 89,9 milhões de euros. Apesar disso, o Bayern de Munique tem um faturamento recorde. Imagina só se a Bundesliga, especialmente fora do ambiente nacional, que esse é o grande problema identificado pelo clube, a comercialização internacional, imagina só se fosse mais forte. Era mais dinheiro para o Bayern de Munique e não só, né? Mais dinheiro para deixar os outros clubes da Bundesliga que não têm talvez a capacidade de receita que o Bayern de Munique tem, mais fortes e tornar a liga ainda mais competitiva. Então é um problema identificado, inclusive isso foi falado durante a Assembleia. Bom, eu não vou entrar aqui exatamente em todos os gastos específicos do Bayern de Munique, mas eu vou trazer alguns dos principais. Em termos de compra e venda de jogador, o clube até está investindo cada vez mais. As contas do Harry Kane, por exemplo, que foi a maior contratação da história do clube, ainda não entram, mas o clube investe cada vez mais, mas tem conseguido equilibrar também na venda de jogadores. Agora, em termos salariais, que é importante a gente ressaltar, porque isso geralmente é o que fere o clube, né? Renovações sem freio, valores muito altos pagos não apenas no momento da renovação com as luvas, mas nos salários em si. O Bayern de Munique tem uma folha alta, mas não considerada absurda para os padrões dos grandes clubes do futebol europeu, e uma folha muito, muito equilibrada, né? Nós estamos falando aí, e isso o Bayern não divulga ao pormenor, os salários dos seus atletas, mas nós estamos falando de uma folha de pagamento do futebol masculino na casa dos 250 milhões de euros. Pouquinho mais, pouquinho menos. O maior salário é de Harry Kane, fica na casa dos seus 25 milhões de euros, e depois
tem uma galera na casa dos 20 milhões, né? Estamos falando de Thomas Müller, de Manuel Neuer, de Kimmich, depois um pouquinho mais abaixo você tem Goretzka, você tem Gnabry, Coman, enfim, as grandes figuras não variam tanto assim de salário, né? E isso é importante. Para vocês terem um termo de comparação, né? O Barcelona, que se deu muito mal recentemente com essa questão de renovação de contratos e aumento na folha salarial, hoje é o dobro do Bayern de Munique. Se o Bayern gasta na casa dos seus 250, o Barcelona vai para 400 e tal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um comparativo ainda mais interessante com outros clubes do futebol europeu. Mas é importante que o Bayern de Munique, neste momento, que tem alguns processos de renovação para encaminhar, como por exemplo Manuel Neuer, próprio Thomas Müller, que tem um contrato fechando até 2024, outros jogadores também com contratos encerrando até 2025, tenha sempre esse equilíbrio em mente, né? Não dá para pagar mais e muito mais para certos jogadores para tentar manter os caras. Se os caras não querem ganhar a base salarial do Bayern, aí que vão ser felizes em outros lugares. E tem gente que vai mesmo. Muito provavelmente no próximo cenário de transferências de verão. Olhando para o que o Bayern aliviou um pouco de folha até para trazer o Harry Kane nesta última janela de verão, teve a saída do Pavard, teve a saída do Lucas Hernandes, teve a saída do Mané. Mané era o salário mais alto do Bayern de Munique. Foi compensado com o Harry Kane. Mas eu acredito que projetando um 2023-2024, tudo isso vai ser equilibrado, já que o Bayern de Munique tem isso na ponta do lápis. E na comparação, no faturamento total com alguns clubes, o Bayern de Munique deu um salto muito interessante. Desta atual temporada 2022-2023, nem todos os clubes ainda fizeram essa divulgação e nem todos os clubes o fazem de uma forma tão transparente quanto o Bayern de Munique. Mas eu separei alguns da temporada passada para a gente ter uma noção basicamente de quais clubes faturam mais, né? E aí eu fui em alguns ranking da Deloitte e outras agências também financeiras. E você tem aí na temporada passada, no recorte, o Manchester City foi o clube que mais faturou, com 731 milhões de euros. O Real Madrid com 714 milhões de euros. O PSG 670 milhões de euros, o Bayern de Munique 627 milhões de euros, né? E óbvio que esses valores podem variar um pouquinho, nós não estamos falando de números oficiais e números de recortes dessas agências, mas já dá para ver que o Bayern deu um salto significativo nessa temporada, especialmente no comparativo com dois clubes que eu trouxe aqui. Eu não quero comparar com o Manchester City ou com o Paris Saint-Germain, porque são clubes que têm uma receita também de pai rico, né? O dinheiro desses clubes, o dinheiro que entra, ele vem de outros lugares. Não é o próprio clube que consegue fazer a gestão ou gerar esse tipo de renda. Então eu queria comparar com o Real Madrid e com o Barcelona nesse caso. Para vocês terem uma ideia, o Bayern de Munique faturou 854,2 milhões de euros. O Real Madrid, que divulga também o seu faturamento, obrigado Tati Mantovani, que me passou aí os números, 843 milhões de euros. Um lucro líquido, que eu falei que não interessa tanto, mas é bom a gente ver que é no azul, de 11,8 milhões de euros. E aí, conversando mais cedo com o Marcelo Beckler, aliás, já indicar aqui um vídeo sobre o faturamento, sobre as contas, as receitas, os gastos que Marcelo Beckler tem no canal dele sobre o Barcelona, que é muito mais explicativo, muito mais detalhado do que eu vou trazer aqui, até porque o seu Barcelona nos últimos anos é uma bagunça. E até eu estava olhando os números, me assustei um pouquinho para entender, porque o faturamento foi muito superior ao Bayern de Munique e ao próprio Real Madrid. Para ter uma ideia, o Barcelona bateu o bilhão, né? 1,259 bilhão de euros. 400 milhões desse valor injetados pelas alavancas financeiras. Ou seja, o faturamento foi 400 milhões a menos caso o Barcelona não tivesse feito essas manobras todas para conseguir fechar no azul, o que era muito importante na questão do fair play financeiro, senão poderia ser punido pelo fair play financeiro na Espanha. Mas conversando com o Marcelito, ele me disse que o faturamento do próximo ano vai ser na casa dos 860 milhões de euros,
sem as tais alavancas financeiras. Obviamente que Real Madrid e Barcelona vivem um período de remodelação dos seus estádios, né? O Real Madrid um pouquinho mais atrás, o Barcelona agora, e isso deve influenciar ou impactou nessas contas. Mas mesmo assim, o Bayern de Munique, se a gente controlar esse cenário, é um clube que hoje está nas 3 principais potências do futebol europeu em termos de faturamento. E isso, óbvio, é muito relevante, além do equilíbrio das contas que eu trouxe aqui. E aí muita gente me pergunta também em relação ao faturamento dos outros clubes da Alemanha, será que há uma disparidade muito grande, até pela hegemonia a nível de títulos do Bayern de Munique? E realmente há. Há uma disparidade muito grande, há um abismo com relação ao segundo maior faturamento, que é do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund faturou, para vocês terem uma ideia, neste período de 2022-2023, 418,2 milhões de euros. É menos da metade dos 854 do Bayern de Munique. Aí quando vocês cobram tanto o Borussia Dortmund para tentar desbancar o Bayern de Munique, o recorte do faturamento ajuda um pouco a explicar essa hegemonia. Não tem para onde correr. Quais são os próximos passos do Bayern de Munique? E muito disso foi falado durante a Assembleia. Passa por esse cara aí, ó. Christopher Freund. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ele. Jovem diretor esportivo que chegou do RB Salzburg exatamente para fazer uma transição neste Bayern de Munique. Investir mais nas categorias de base do clube, revelando mais jogadores, trazendo mais jogadores para a equipe principal e assim o Bayern vai capitalizar melhor os seus atletas, né? Não precisa entrar numa briga de foice para contratar nesse mercado louco financeiro no futebol europeu e também na exploração de possibilidades fora da Europa. E aí eu estou falando do investimento em scouting e olhar também com mais carinho para outros mercados, como por exemplo o futebol sul-americano. Estava conversando com um amigo meu na Alemanha hoje, jornalista, e ele não descartou o investimento em jovens no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, mas isso é muito cedo ainda para a gente analisar. O que a gente pode analisar é que isso já está acontecendo, exatamente aconteceu nessa semana com a contratação da jovem promessa, ponta direita da Austrália, né? Estamos falando do menino Nestori Irankunda, que nasceu na Tanzânia, né? Foi criado na Austrália e veio do Adelaide United. Na verdade não veio, só vai vir no próximo verão, mas tem 17 anos. E assim como, por exemplo, o Matistel, mas esse mais lapidado pela base do Bayern de Munique, é uma das promessas, um investimento pensando no futuro. Estava vendo vídeos desse moleque, realmente de impressionar. Talvez teremos até vídeo aqui no canal mais para frente sobre essas promessas que o Bayern de Munique está de olho no mercado de transferências. Muito legal essa Assembleia Geral anual, os números estão aí. O Bayern de Munique hoje é competitivo e tem sido assim durante décadas, muito por conta desses números do equilíbrio de contas. Dentro da Bundesliga, durante o período da pandemia, foi o único clube que conseguiu fechar todos os anos no azul. E isso é muito, muito significativo. O recorte é muito importante para a gente entender o que foi feito no passado e o que vai ser feito no futuro do Bayern de Munique. Tiverem alguma dúvida, manda aí nos comentários. Um abraço e vamos que vamos, seus matemáticos. Tchau!